Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Capitão Anderson Araújo e a gente, alguns dias atrás, fizemos uma live falando sobre a nova norma técnica do Corpo de Bombeiros, né, do Estado de Goiás, a norma técnica número 44 de 2023, e surgiram várias dúvidas na parte prática, né? Então, como é que vai ser, então, a partir do momento que a norma entrar em vigor, como é que vai ser a ação do Corpo de Bombeiros? Então, como é que funciona? Isso gerou muita dúvida. Eu expliquei para o pessoal que não era a minha especialidade, então, nada mais justo do que trazer o capitão Anderson Araújo, que participou do comitê normativo, né, que elaborou a norma, para ele sanar essas dúvidas, né? Capitão, por gentileza, se apresente para o pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que for ver o vídeo. Eu sou o Capitão Araújo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Atualmente eu estou lotado no Comando de Atividades Técnicas da corporação, né? O CAT. Eu tenho aproximadamente 13 anos que eu entrei na corporação. Desses 13 anos, tem 9 anos que eu estou nessa área técnica. Então, grande parte deles eu fui analista de projetos, mas deve ter mais ou menos uns 2 anos que eu estou na área normativa, né? Então, eu sou o chefe do Departamento de Normatização e Doutrina, do CAT, e me foi incumbida a missão de atualizar nossas normas, né? Nossas normas, a última revisão completa delas foi em 2014, então muito extenso, sem revisão. Algumas vinham sendo revisadas esporadicamente, mas até então a gente não tinha um departamento, uma pessoa que ficasse mais à frente dessa atualização. Enfim, a minha parte é mais técnica, né? As normas que são administrativas, que são aquelas normas de procedimento, eu costumo buscar apoio de outros setores, igual o setor da vistoria, por exemplo, né? Então, eu não faço parte da vistoria. Eu tenho noções, mas eu nunca trabalhei no setor de vistorias. Mas eu tenho as noções das nossas normas. A gente teve esse desafio, né, recentemente, a respeito dos sistemas fotovoltaicos, né, que era uma demanda já dos usuários, né, da corporação, né, dos nossos, entre aspas, clientes, e dos nossos vistoriadores também, que chegavam nas edificações, se deparavam com o sistema e não sabiam o que cobrar, como cobrar. Então, nos foi solicitada aí essa norma, que ela não existia, né? No Brasil, até então, apenas 2 estados possuíam, né? Inclusive, nós utilizamos como referência, né? Minas Gerais e Mato Grosso, como os senhores sabem. Então, eu fiquei encarregado de presidir o comitê. Então, eu já quero começar falando que a norma está vigendo. Esses 15 dias já passaram e venceram antes de ontem. Ou seja, posso começar tirando algumas dúvidas já? Opa, fique à vontade, capitão. Deixa eu só, Eu- então, ah, agradecer primeiro, né? Que eu não fiz Obrigado. os devidos agradecimentos, não só pela presença, mas também pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. E foi muito rápido, né? Como aconteceu, e assim. A primeira coisa que eu já tenho a dizer já tem gente que eu recebo elogios, então eu repasso os elogios. Então teve clientes nossos que elogiaram a norma, que ficou muito bem feita, gostaram bastante, né? Então, Obrigado. parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros, que ficou um trabalho excepcional. Não, muito obrigado. E eu agradecer a vocês também, né? Vocês estiveram aqui, né, presencialmente aqui no CAT, né? Nós nos conhecemos, então, assim, o know-how técnico de vocês foi essencial também, né? Sem eles, sem esse know-how, sem essa conversa que nós tivemos, as explicações que vocês nos deram, né? Talvez não teria ficado tão boa a norma, né? Eu posso dizer isso porque não é, eu acho que não é falso moralismo. Eu gostei da norma. Eu leio a norma e eu acho que ela ficou entendível, acho que ela ficou palatável, ela não ficou algo muito complexo, algo muito complicado. Mesmo que a pessoa não tenha um certo conhecimento, ele consegue entender a norma, né? O solicitante, o proprietário do comércio, né? A pessoa que não é técnica, ela lê e eu acho que ela consegue entender. Enfim, então a gente utilizou, né, outras normas. Eu gostaria já de falar que eu não sou formado em engenharia elétrica, mas eu fiz o curso de engenharia elétrica por 3 anos, né? Foi quando eu passei no concurso e eu não retornei.
Então, eu tenho um conhecimento inicial, né? Eu não concluí o curso, me faltaram 2 anos, não tenho interesse de terminar, mas algum conhecimento eu consigo, né, debater. Enfim, essa norma já está vigente, tá, o João? Ela já está em vigor desde antes de ontem. Então, nós temos dois casos que são os principais, né? Quem já possui o sistema instalado e quem vai fazer a instalação. Como que funciona? Quem vai fazer a instalação, né? Quem tem um comércio, quem tem uma loja, quem tem um apartamento, um prédio residencial, qualquer que seja, que esteja dentro do escopo das nossas normas técnicas, dentro do escopo da atuação do Corpo de Bombeiros, ele já deve seguir a NT 44, Segurança do Sistema Fotovoltaicos. Quem já tem um sistema construído, né, ele já está posicionado no local e não tem os sistemas de segurança que a norma prevê, eles vão ter um prazo de 1 ano para adequação. Como que funciona isso? Vamos supor que eu já tenho o meu sistema construído lá e eu solicitei a vistoria porque eu preciso do certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Eu solicitei hoje e, obviamente, não está adequado à NT 44. O vistoriador vai chegar lá, vai orientá-lo que existe a NT 44, que ele deve seguir a NT 44 e que no próximo ano ele já tem que estar com sistemas de segurança em condições. Você entendeu? Então, Certo. essa é a situação. Outra dúvida que surgiu aí é porque como que vai se dar com os responsáveis técnicos, né? Vocês estão sendo inseridos nos sistemas de segurança que a corporação adota, né? Sejam bem-vindos, né? Nós temos vários outros sistemas de segurança, né? Corriqueiro, extintor, alarme, detecção, né? Hidrante. São sistemas que os responsáveis técnicos que aprovam projetos, que aprovam vistorias, que aprovam o certificado de conformidade das edificações conosco, eles já estão cientes, eles já conhecem a rotina da corporação, como que é feito uma liberação de alvará. Então, o sistema fotovoltaico, ele é apenas um ponto, né? Mais um sistema nessa relação de sistemas de seguranças. Né? Essa norma, né, ela foi escrita, né, como você mesmo, né, nos auxiliou, visando a segurança do usuário da edificação e do bombeiro que eventualmente venha a combater um incêndio, fazer uma intervenção, o que quer que seja, na edificação. Então, assim, ele é apenas um tijolinho nessa estrutura, né, que é a segurança de incêndio contra incêndio e pânico do estado de Goiás. Perfeito. Capitão, antes de começar com as dúvidas que foram colocadas aqui no chat, eu já tenho uma dúvida. Eu ouvi dizer que dependendo da corporação, você tem um nome específico, né? Alvará, licença. No estado de Goiás, como é que é o nome? Permissão? Qual é o nome? Certificado de conformidade, o CERCOM. Certificado de conformidade, certo. Isso. Então, a pessoa que se adequar a essa nova norma, ela vai receber um certificado de conformidade e vai poder operar normalmente, seria isso? Tá, veja bem, são 44 normas técnicas. Essa é a 44ª. Então, assim, a pessoa Certo, ela tem que se adequar a todas as normas que lhes são entendi. cabíveis, né? Então, por exemplo, eu tenho uma norma de hidrantes, que é a 22. Se a pessoa não possui hidrante na edificação dela, ela não precisa, obviamente, não precisa seguir essa norma. Então, assim, são 44 normas, mas não são todas que vão caber a todas as situações. Só que para cada edificação, ela tem um rol de normas que ela tem que adequar. E dentre elas, nós acabamos de incluir a 44. Adequando, ele vai receber o certificado de conformidade. Perfeito. E tem uma pergunta aqui do Carlos Locatelli. Esse certificado de conformidade, ele tem um prazo de quanto tempo? Por quanto tempo ele vale e de quanto em quanto tempo ele tem que ser renovado? É anual? Isso. Via de regra, ele é anual. Hoje nós temos um detalhe na norma que a validade dele é a partir da primeira vistoria realizada na edificação. Por quê? O vistoriador vai lá, faz exigências e dá um prazo para ele cumprir, adequar o que quer que seja na edificação. Após esse prazo, ele solicita a vistoria novamente,
e pode ser concedido o certificado de conformidade. Só que esse prazo entre a primeira vistoria e as demais conta como se o SERCONT já tivesse valendo, entre aspas. Nós vamos modificar isso também futuramente, nós já temos a proposta de modificação, de tal maneira que o certificado tenha prazo de validade de 1 ano a contar a partir da aprovação. Só que ainda não está em vigor, tá? Então, em alguns meses aí, talvez menos de um mês, a gente consiga já aprovar essa mudança e outras mudanças administrativas, não são técnicas, que estão por vir. Entendi. Uma outra pergunta aqui do Cleiton Cavalcante é se a NT, a norma técnica 44, ela vale para todo o estado de Goiás ou tem alguma região que pode se abster dessa norma? Pergunto, pois numa cidade que atendemos tivemos informações de que comércios de menor porte estão isentos do alvará dos bombeiros. Tá, vamos lá, por partes, então. Sim, a norma, todas as nossas normas são estaduais, respaldadas também por uma lei estadual, né, que as excepciona. Então, primeira parte da pergunta, as normas, todas elas, valem para todo o território goiano, independente de região. Agora, a nossa norma técnica 01, que trata de procedimentos administrativos, ela traz algumas isenções, né, para alguns tipos de edificação. Edificação de menor complexidade, que oferece menor risco, edificação com uma área construída menor. Ou seja, o que ele está tratando não é em relação à região que está isentando ele de certa vistoria, vamos supor. Você pode entrar no site e, dependendo se a sua edificação enquadrar no licenciamento facilitado, você entra no site, preenche os documentos, anexa os comprovantes de compra, nota fiscal do extintor, e você já sai com o seu certificado de conformidade, com a sua licença. Você entendeu? Uhum, Não precisa de vistoria. Você vai precisar do certificado de conformidade, mas não precisa de vistoria. Já é automático, já é prévio. Mas, enfim, a questão não é regional, ela se aplica, mais uma vez, a todo o estado. Agora, conforme NT1, algumas edificações de menor risco, menor potencial, elas têm certas facilidades na hora de emitir o SERCOM. Algumas delas não precisam de vistoria. Então, pode ser isso que tenham informado aí. Ficou essa confusão aí, mas... entendi. Então seria assim, eu sabia que residências unifamiliares estavam fora do escopo da normativa. No Exato. caso de comércios de pequeno porte, esses de menor complexibilidade, conforme o senhor explicou, não é que ele esteja fora do escopo da norma, mas ele não precisaria de uma vistoria, uma Exato. autodeclaração seria suficiente. Isso, exatamente. É isso Entendi. mesmo. Desde que Então, ele atenda os requisitos da norma. Por exemplo, tem algumas entendi. restrições, né? Ele não pode ter armazenamento de líquido inflamável, tem uma quantidade certa de gás GLP, né? Então, assim, tem quantidade de andares máximo. Então, assim, ele tem que verificar a NT01 e verificar se ele se enquadra nessa isenção de vistoria. Entendi. Então, no caso, isenção da vistoria seria uma autodeclaração. Ok, Isso. entendido. Pergunta do Adriano Saconato. Tem previsão ou alguma conversa entre outros comandos de outro estado para aderir à norma NT 44? Tá, vamos lá. Aderir nós não temos, porque cada estado ele é independente. Cada federação tem a sua corporação, né? Então, não é questão de aderir. Agora, assim como o estado de Goiás utilizou a norma de Minas Gerais e de Mato Grosso como referência, nada impede que outros estados utilizem essas mesmas normas, Mato Grosso, Minas Gerais, e agora a norma de Goiás como referência, né? Eles vão pegar a Uhum, norma, vão ler, vão estudar, verificar se encaixa no que eles querem, no que eles necessitam, né? Verificar se atende o que o Estado precisa, né? O Estado deles precisa. Mas então, sim, nós temos a Liga Bom, que é o Comitê Nacional de Corpos de Bombeiros, que conversa sobre isso, esses assuntos são tratados, ou seja, os demais estados estão cientes das normas que foram aprovadas nesse sentido, assim como o estado de Goiás esteve ciente de Minas Gerais e Mato Grosso, né? Então, mas agora é uma ação individualizada de cada estado, né? A gente não é questão de aderir, né? Como foi colocada a pergunta, mas eu espero que tenha ficado entendível, né? Eles podem utilizar como referência, sim, e adequar a maneira que eles acharem necessário. aham, sim.
Eu entendi também dessa forma, né? Cada corpo de bombeiros de cada estado tem a sua independência. Não é Aham. porque o Corpo de Bombeiros de Goiás emitiu uma norma com aqueles requisitos que todos os estados tenham que aderir, mas serve como referência, né? Isso. Então, eu acredito que é uma questão de tempo para todos os batalhões do Corpo de Bombeiros de todos os estados emitirem suas próprias normas, sejam parecidas, idênticas, Sim, sim. diferentes, mas é uma questão de tempo, eu Ou acredito. melhores, ou melhores, né? Porque é assim que a gente trabalha, né? A gente pega uma norma e melhora ela, né? Então, assim, pode ter coisas, como essa norma foi a primeira versão, então, sim, ela está passível de melhorias, né? Então, pode ser que Uhum. outros estados consigam fazer um trabalho melhor do que o nosso. Inclusive, nada impede dela ser atualizada, né? Porque a de Minas, se eu não Sim. me engano, está na segunda edição já. Sim, sim. Esse trabalho de atualização de normas, ele, nesse caso, essa aqui é a primeira norma, então era quase como um piloto, né, para o estado de Goiás, né? Então, Uhum. sim, à medida que as demandas forem surgindo, as dificuldades forem surgindo, a gente pode, sim, atualizar a norma para incluir novos sistemas de segurança, enfim, o que vier a surgir nessa situação aí, melhorar o Certo. processo. O Heider Assis, ele mandou uma pergunta, o que seria a chave de desligamento rápido? E essa daí eu posso responder, porque aí já é uma Claro. questão mais técnica, né? Então, Uhum. o que é, e aí depois o Capitão Anderson, ele pode confirmar ou não, tá? Então, vamos lá. A chave de desligamento rápido é uma chave onde você vai acionar a função de desligamento rápido, de uma forma manual. Esse acionamento dessa função de desligamento rápido, ela pode ser automática também. Então vamos lá. Primeiro, o que é a função de desligamento rápido, né? É a função que vai fazer com que aquela tensão do arranjo, que poderia estar em 600, 800, 1000 volts, eu tenho que reduzir aquela tensão ou colocar aquela tensão em níveis zerados, tá? Então, como é que essa função vai ser ativada? Está lá no meu telhado 600 volts. Eu preciso reduzir essa tensão para fazer o meu trabalho, a manutenção ou atender alguma emergência. Como é que eu aciono essa função? Ela pode ser acionada de forma automática ou manual. Vamos supor que aconteceu uma emergência, está pegando fogo num ponto no telhado lá, que não tem nada a ver com fotovoltaico, mas o bombeiro precisa ter acesso ao telhado para atacar aquele incêndio. E ele vai começar a jogar água no telhado e ele precisa que essa tensão de 600, 800 volts ela reduza. Tem que ter uma chave, um dispositivo interruptor, que você vai acionar manualmente a função de desligamento rápido. Então, você desliga essa chave ou aperta essa chave, aperta o botão e a tensão vai diminuir daqueles valores de 600, 800 volts, vai diminuir para valores seguros, que é a tensão de segurança que foi citada lá, tá? Até 120 volts é extra baixa tensão, é tensão de segurança. E aí, a norma técnica 44, ela estabeleceu dois tipos de sistema, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o sistema que eu preciso, que eu tenho as tensões elevadas, né, inversores centrais de string, e eu preciso reduzir a tensão do arranjo. Que tipo de dispositivo vai ser a minha chave de desligamento rápido? Pode ser um disjuntor, pode ser uma botoeira, enfim, você vai ter que dizer onde é que o corpo de bombeiros ou qualquer outra pessoa vai acionar a função. Você coloca uma etiqueta, então a pessoa tem que identificar. Onde é que eu vou desligar? Se fosse um disjuntor, na casa tem vários disjuntores em vários locais, tá? Então, onde é que eu tenho que desligar? Na chave de desligamento rápido. E você vai colocar essa daqui, ó, é a chave de desligamento rápido. Nos sistemas de tipo 2, microinversores, otimizadores e rapid shutdown, o que que seja, você vai ter também uma chave. E aí, por exemplo, no caso de microinversor, eu já sei que pode ser um disjuntor. Então, você pode pegar lá e colocar chave de desligamento rápido e apontar para um determinado disjuntor, que aí vai desligar e aquela vai ser a chave. Então, basicamente é isso. É o dispositivo que você vai acionar para que a função de desligamento rápido ela seja ativada e aquela tensão caia para níveis seguros. Correto, Capitão Anderson? Sim, sim, correto. Acho que, assim, é importante o pessoal entender, né, quem não é da área, né,
que é igual você mesmo já nos falou várias vezes, que a gente não consegue desligar o sol, né? Então, mesmo que num sistema, né, que tenha esses inversores, né, conectados em série às placas, que gera aí, né, pode chegar a valores muito altos de produção de energia, mesmo que ele desligue o disjuntor, vamos supor, o disjuntor central, o disjuntor master da casa do comércio, ainda assim estará produzindo energia numa tensão elevada. Então, o rapid shutdown ele vem para desenergizar ou abaixar as tensões a um nível seguro para quem for operar o sistema, para quem for combater um incêndio, qualquer, né, em qualquer situação, ofereça segurança para trabalhar naquilo lá. Porque às vezes a pessoa acha que não, eu vou desligar o disjuntor da minha casa ou do meu comércio, né, da onde que for, e eu estou seguro para trabalhar. Talvez não esteja, né? Talvez não esteja, se não for uma pessoa qualificada. Então, o Rapid Shutdown vem para isso, para suprir essa necessidade, para diminuir essa tensão, de tal maneira que quem for trabalhar tenha segurança. Perfeito. Então, a pergunta do Victor Alencar: capitão, as residências estão inseridas nessa norma? Não. E as instalações realizadas em solo? Tá. Primeira parte, não. Residências unifamiliares, ou seja, aquela que você mora lá, né? Eu moro na minha casa, né? Enfim, as residências unifamiliares não estão no escopo de atuação da Lei 15.802. Ou seja, a corporação não tem, não exerce essa fiscalização e eles não, via de regra, tá? E eles não precisam do certificado de funcionamento da corporação, obviamente, né? Para funcionar. Eu não preciso ter um certificado de corporação da minha residência para eu morar nela, né? Para eu possuir ela. Enfim, então, não. Residências exclusivamente unifamiliares, não confundir com multifamiliares, ou seja, prédios, condomínios, né? Esses apartamentos. E esses sim precisam ter certificado renovado lá todo ano. E entre elas a NT 44, se for o caso. Então, unifamiliar, não. Multifamiliar, sim. Qual que é a segunda parte da pergunta? Desculpa, esqueci. E as instalações realizadas em solo, elas estão fora ou dentro do escopo? As instalações realizadas em solo também estão dentro do escopo, normal, conforme a NT 44. Aí, nesse caso, por exemplo, se for uma usina de geração, né, se for essas plantas de geração de energia solar, eles têm que ter extintores de incêndio espalhados conforme a NT 44, de tal maneira que o operador não percorra mais do que 25 metros. Então, inclusive, se ele tiver uma cobertura de estacionamento, não, eu quero utilizar as placas como cobertura para os carros. Eu também tenho que possuir sistema de extintores protegendo essas placas. Então, sim, mesmo em solo, tem que ter. Perfeito. Deixa eu ver mais algumas. Pode explicar por que a tensão contínua, o limite é 50 volts e alternada é 150? Essa é uma pergunta mais técnica, eu vou responder, Pode tá? responder. Uhum. Foi uma pergunta do Júlio Minucci. Ô, Júlio, tudo bom? É, Júlio, a tensão limite em corrente contínua, ela é, na verdade, até 120 volts. Esse é o conceito de extra baixa tensão que está lá na NR10. Os 50 volts que você falou é o de corrente alternada. Em corrente alternada, de 0 até 50 volts é extra baixa tensão. Acima de 50 volts já é baixa tensão, e aí depois vai para outros níveis, tá? Baixa tensão vai de acima de 50 até 1000 volts em corrente alternada. Em corrente contínua, extra baixa tensão é de 0 até 120. Acima de 120 até 1500 volts em corrente contínua é baixa tensão, tá? Então, a tensão de segurança que está falando lá, né, é a extra baixa tensão que está definida lá na NR10, tá? Para corrente contínua, 120 volts. Uma pergunta aqui do Enio: mesmo que algumas obras estejam dispensadas da vistoria, todas devem seguir a norma. Se não seguir, tiver problema, obviamente poderão ser responsabilizadas caso tenham feito uma autodeclaração fraudulenta. Com É isso certeza. mesmo, Enio, é isso mesmo. Uhum. Mas ainda voltado em relação a isso, eu vi que tem uma recomendação, né? Mesmo nas edificações que estão fora do escopo, eu vi lá que é recomendatório essa norma, né? Mesmo nas edificações que estão fora do escopo da É, norma.
Vamos lá. Ela é recomendatória para as edificações que estão fora do escopo da Lei 15.802, ou seja, residências unifamiliares. Ou Uhum. seja, eu tenho lá na minha casa. A norma 44, ela pode ser aplicada na minha casa? Pode, se eu quiser. Eu quero aumentar a segurança na minha casa, ela está lá e ela pode ser utilizada. Então, sim, ela é recomendatória. Agora, a intenção dele da pergunta, se eu acho que eu imagino, que eu entendi, é a seguinte: aquelas edificações que não precisam da vistoria, aquela autodeclaração, né? Sim, se eu prestar uma informação fraudulenta, eu sou responsável pela informação prestada, né? Então a gente está aceitando essa declaração com base, confiando que as informações são verdadeiras, as informações prestadas. Então, é até bom que fique claro que, mesmo que você seja isento da vistoria, né, por algum motivo, você entra naqueles casos lá de baixo risco, você é o responsável por possuir os equipamentos de segurança e por manuteni-los. Então, sim, você não isenta de possuir o sistema, né? E não é como se, não, minha edificação é de baixo risco, então não preciso de nada. Não, não é assim que funciona. A gente está só facilitando o processo de certificação para essas edificações que são de baixo risco. Mas sim, ele continua responsável por possuir o sistema, manutenir o sistema, entendeu? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Noé Gilinski. Me perdoe se eu falei errado o seu nome, Noé. Mas a pergunta seria o seguinte: caso o cliente não atualize o sistema no prazo de um ano, além da negativa da emissão do certificado de conformidade, será desencadeada alguma ação prática no sistema fotovoltaico, como, por exemplo, desligar da rede, desligar a energia do imóvel, no sentido de evitar acidente? É, enfim, é a pergunta que não quer calar, né? Se passou um ano, a pessoa não se adequou, o que acontece na prática? Tá, vamos lá. Eu vou ler um trechinho bem pequeno da Lei 15.802, que é ela que regulamenta, né, as nossas normas técnicas. E lá no artigo 28, nós temos as sanções, né, que são o que a gente pode fazer nesses casos, ou seja, a lei nos ampara nesse caso. Então, o inciso 17 do artigo 28, ele é bem curtinho, deixar o responsável, a qualquer título, pela edificação ou por sua administração, de cumprir as exigências estabelecidas nesta lei, nas normas técnicas ou em outras normas de segurança contra incêndio e pânico aplicadas pelo CMMGO. Então, esse é o que ele está incorrendo, né? Vamos supor que a pessoa não regularizou. Então, ele está deixando de cumprir as exigências das normas técnicas. Então vamos lá, sanção, que é o que o pessoal quer saber, né? Sanção, multa e, na reincidência, embargo administrativo da obra ou construção ou interdição temporária, parcial ou total das atividades, ou remoção, retenção ou apreensão ou cassação do certificado de conformidade com credenciamento. Ou seja, o que ele quer saber? Chegou no local, daqui um ano, vamos supor que eu tenha a construída, né? Eu já tenho a minha existente. Ano que vem, quando vence o prazo para adequação, ele ainda não se adequou. Ele teve esses 12 meses e ele ainda não se adequou. Se a fiscalização nossa chegar lá, uma vistoria de fiscalização, né, ou de rotina, e ele não cumpriu, ele vai primeiro receber uma multa e vai ser dado um prazo para ele até 30 dias para regularizar. Caso ele ainda não regularize, aí ele está passível de todos os outros que eu citei. Vou repetir. Na reincidência, embargo administrativo da obra ou construção, ou interdição temporária, parcial ou total das atividades, ou remoção, retenção ou apreensão, ou cassação do SERCOM. Ou seja, sim, ele está passível de tudo isso que ele citou aí, inclusive de fechar o estabelecimento. Né? Eu tenho um estabelecimento lá e eu não cumpri, então eu posso fechar o estabelecimento ou apreender os itens, né? O que é algo mais complexo, né? Que provavelmente não será feito porque precisaria de um pessoal especializado, que nós não temos. Mas, enfim, o que a gente orienta, o que a gente quer é que a edificação esteja segura. A corporação ela não tem interesse em fechar, em embargar, em apreender. Nós temos interesses
em deixar a edificação funcionando de maneira segura, entendeu? Tanto na NT44, sistema fotovoltaicos, quanto nos outros sistemas que são o escopo de vistoria da corporação. Perfeito. Não foge em nada do que eu já tinha comentado, né, na live anterior, né, que a gente fez, quando a norma ela saiu, a gente comentou. É lógico, eu não consegui entrar nesses detalhes, né? Uhum. Mas eu cheguei a falar também de até fechar, né? Tem multa, até fechar o Sim, sim. estabelecimento, mas é Uhum. bom saber exatamente, né, as sanções que podem acontecer para o pessoal não ser pego de surpresa, né? Ah, Sim, eu com não certeza. sabia que o meu restaurante poderia ser fechado por causa disso. Uhum. É um caso que pode acontecer e é prejuízo, né? Com certeza. Uhum. E uma informação que acho que foi ontem ou foi antes de ontem que eu recebi, já estava rolando até em grupo, o pessoal mandou um print de uma notificação que foi feita de um estabelecimento que já estava sendo fiscalizado, né? Uhum. Então, já deu para perceber que as atividades já começaram, né? Então eu fiquei até surpreso. Nossa, então o pessoal já está fiscalizando, já está tendo ações nesse sentido. Então saibam que já tem gente sendo notificada, tá? Que tem que colocar a função de desligamento rápido, tá? Quem tiver Uhum. curiosidade, depois eu posso até compartilhar, mas foi uma surpresa, uma grata surpresa, né, de que já está acontecendo. Sim, sim. Mais alguma pergunta? O Delcio Saldanha perguntou: a norma abrange carregador de veículo elétrico? Não, ainda não. Nós estamos tratando do sistema fotovoltaico, né? De geração de energia a partir do sol. Carregadores de veículo elétrico é uma preocupação, só que ainda nós não temos o know-how necessário do que cobrar ainda, tá? Mas nós já estamos preparando já para entrar nesse nicho também, né? De segurança. Porque nós, antes de fazer essa norma, as normas de segurança, a gente tem que entender quais são os riscos que cada sistema oferece, né? Então, nós precisamos de um know-how um pouco maior para entender o risco que um carregador desses carros elétricos oferecem, né? Como que funciona, quais são os sistemas de segurança que ele já possui, né? Como que o Inmetro trata isso, enfim. A resposta prática é não, ainda não. Mas estamos trabalhando, estamos cientes desses carregadores, mas só estamos buscando mais conhecimento para conseguir fazer uma norma adequada. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Emanuel Marques. Posso usar uma string box como essa chave RSD? Aí, de novo, como é uma questão bem mais técnica, posso responder essa pergunta. Emanuel, a string box é uma caixa onde você coloca dispositivos de proteção e manobra, né? Isso está na NBR 16690. Ela não vai substituir, ela não é um rapid shutdown, ela não vai substituir ou realizar essa função de desligamento rápido. Mas eu já cheguei a falar em live o seguinte: se a string box é uma caixa onde eu coloco dispositivos de proteção e manobra, nada me impede, por exemplo, eu preciso colocar um FCI, um AFP, né, um dispositivo de proteção contra arco elétrico. Não estou falando de rapid shutdown ainda, tá? Estou falando do dispositivo que detecta e interrompe um arco elétrico. É um dispositivo de proteção. É para corrente contínua, que pode ser para corrente alternada também, tá? Mas eu estou falando do caso de corrente contínua. Nada me impede que eu coloque esse dispositivo numa string box. É um dispositivo de proteção a mais, tá? Então, se for esse o caso, a FCI, eu poderia colocar numa string box se for necessário. O Rapid Shutdown, e aí tem várias tecnologias, tá? Então, por exemplo, microinversores, está lá no sistema tipo 2. O disjuntor, que desliga lá o circuito que alimenta os microinversores, ele pode ser uma chave de desligamento rápido. Por quê?
A partir do momento que você desliga aquele disjuntor, a tensão que estava em corrente alternada está indo lá para cima do telhado, para o arranjo. A tensão em corrente alternada ela vai para zero. Certo? Abriu o disjuntor. E a tensão em corrente contínua? Aí é lógico, depende da tecnologia do microinversor, né? Se a tensão em corrente contínua ela não exceder os 120 volts, então você está trabalhando com extra baixa tensão. Então aquela chave é suficiente. Se por acaso aparecer no mercado um microinversor onde você coloca 10 módulos em série e ligou no microinversor e deu acima de 120 volts, aí você vai ter que colocar um outro dispositivo, um contator, uma botoeira, uma chave para desligar aquilo ali, tá? Um rapid shutdown, que é esse nome rapid shutdown, tem equipamentos que fazem só essa função, só o desligamento rápido. Aí o pessoal chama de RSD, Rapid Shutdown Device. Mas pode ser, por exemplo, também um otimizador. Se esse otimizador executar essa função, pode ser um otimizador. E aí, para quem conhece, por exemplo, o fabricante SolarEdge, se eu desligar o disjuntor de um equipamento desse, de um SolarEdge, a tensão em corrente alternada vai para zero e a tensão em corrente contínua, cada otimizador vai reduzir essa tensão para 1 volt. E aí os módulos vão ter a tensão de um módulo, ou dois módulos, 45 volts. Se for dois módulos, 90 volts. É extra baixa tensão? É. Então atendeu a função. Então, assim, só para ser mais direto na sua pergunta, a String Box ela não vai executar essa função de rapid shutdown. E aí tem que ser avaliado tecnologia por tecnologia, para você entender onde é que é o dispositivo de manobra que vai reduzir a tensão do arranjo e você colocar a etiqueta nesse dispositivo de manobra correto, tá? Então tem que ser estudado caso a caso, porque depende da tecnologia. Pode ser qualquer tecnologia, tá? String, central, microinversor, otimizador, é para qualquer tecnologia. Só que dependendo da tecnologia, o teu rapid shutdown vai ser um dispositivo ou outro. Aí você tem que apontar para o dispositivo correto. Sem o certificado de conformidade, o estabelecimento comercial ficará passível de penalidade? Essa pergunta é do Cleiton, eu acredito que o capitão já respondeu, né? Vamos Uhum. dar uma olhada aqui, mais uma outra pergunta. A tensão continuará nominal, 600, 800, entre a chave de desligamento rápido e os módulos, ou seja, podemos ter trechos de 20, 30, 50 metros energizados, é isso? Não, Fábio, essa é uma pergunta do Fábio. Fábio, a chave de desligamento rápido, ela é apenas um dispositivo de manobra manual para você acionar a função de desligamento rápido. Quem vai executar a função de desligamento rápido, aí são os dispositivos, equipamentos que vão estar lá em cima do arranjo. Então, por exemplo, o microinversor pode executar essa função? Pode. A gente tem microinversores no mercado que executam essa função. Um otimizador pode ser usado? Pode. A gente tem no mercado otimizadores que executam essa função. E aí abre um parênteses aqui, né? Otimizador é um termo comercial, tá? Então, tem otimizador que é vendido como otimizador que executa essa função e tem otimizador que não executa essa função. Por exemplo, tem otimizador que faz só monitoramento. Então, tem otimizador no mercado sendo vendido como otimizador, com o nome otimizador, que executa só essa função. Monitorar, né, tensão, corrente do módulo, ele vai executar essa função? Não. Então, nem todo otimizador é igual, nem todo microinversor é igual, nem todo inversor de string é igual. Então, você tem que identificar se esse equipamento que está lá em cima vai executar essa função. Se ele executa essa função, tá? Aí você vai ter certeza que a tensão ela vai ser diminuída, tá? A chave não é a chave que vai diminuir, porque faz sentido a sua pergunta. Eu vou desligar uma chave lá embaixo. E da chave para cima? O que acontece? Fica energizado? Não. Tem os dispositivos, o sistema, o equipamento lá em cima que vai começar a reduzir essa tensão, tá? Sempre vai existir.
Não é a chave por si só que vai executar a função. A chave é só um dispositivo manual, né, que em caso de emergência você pode ativar manualmente essa função, certo? E o outro, né, falei de microinversor, de otimizador, pode ser um Rapid Shutdown Device, um RSD. Ele tem esse nome, Rapid Shutdown Device, porque é um equipamento que executa só essa função e mais nada. Então aí chamaram de dispositivo de desligamento rápido, tá? Que é diferente da chave de desligamento rápido. Certinho? Então, acredito que é isso. Pergunta, com relação à pergunta do Fernando, né? Com relação a microinversor, a tensão máxima DC não é a tensão de um painel conectado a uma das portas de entrada do micro? É sim, viu, Fernando? É que assim, pode ser a tensão do painel e pode ser a tensão máxima de entrada do microinversor. Por quê? Hoje eu posso ter um painel que tenha uma VOC de 45 volts. Amanhã eu posso ter um painel que a VOC dele é 70 volts, 80. Tem módulo no mercado que a tensão dele vai ser 125 volts, tá? Isso eu já vi, é lógico, tecnologia de filme fino, é uma outra tecnologia, mas pode ser o caso, né? Então, você tem que garantir que o equipamento ele está limitado nessa tensão, porque nada impede que lá no futuro alguém coloque um módulo com uma tensão maior do que 120. E aí você vai olhar tanto a tensão do módulo quanto a tensão do equipamento, tá? É, quando aplicável à edificação, no momento de renovação do alvará, quanto tempo tem para fazer a adequação do sistema fotovoltaico com a FCI e o Rapid Shutdown? Essa pergunta é boa, né? Então, por exemplo, capitão, se foi detectado, foi feita uma vistoria, foi detectado lá que o estabelecimento, a edificação, ela precisa se adequar. Ó, verificamos que não tem o Rapid Shutdown, não tem, ou não tem o AFCI. É dado um prazo para adequação? Qual é esse prazo, né? Quanto tempo? O prazo máximo para adequação são 30 dias a partir da vistoria. Só que isso depende da complexidade da equação que tem que ser feita, né? Então, não necessariamente vai ser 30 dias. Por exemplo, um sistema instalado no solo, um sistema pequeno, enfim, né, um sistema de baixa complexidade. Provavelmente ele não vai ter os 30 dias completos, né? Se for só essa exigência. Não, é só instalar o Rapid Shutdown, o AFPE, o GFCI e pronto, só essas três exigências. O vistoriador pode optar por um prazo menor, tá? Ainda mais levando em consideração que, né, a gente está tratando do futuro, daqui a um ano, né? Então já transcorreu esse prazo de um ano. Então, assim, o prazo máximo são 30 dias, a depender da complexidade das exigências. Entendi. Então, um caso bem complexo pode ser dado os 30 dias, não mais do que Sim, isso. sim, exatamente. Num caso mais simples, vamos imaginar, por exemplo, o AFCI ou AFP, né, que é o dispositivo de proteção contra arco, é um dispositivo que parece um disjuntor. Só colocar essa proteção, não necessariamente eu precisaria dar um prazo de 30 dias, então pode ser Exato. menos. Entendi, Uhum, entendi. exatamente. Certinho. Tem pergunta do Clayton. Tem o valor ou uma fórmula de cálculo dessa multa? É uma pergunta interessante, né? A multa é um valor fixo, depende do porte da edificação, da empresa. Como é Olha, que é calculado? como não é a minha área, como não é algo que eu trabalho corriqueiramente, eu não vou saber responder de maneira direta. Eu sei que quem regula isso é o Código Tributário Estadual, né, que trata desses valores. Então, eu vou ficar devendo essa informação, posso passar depois, mas eu não sei de maneira prática qual que é o valor, né? Mas, assim, o que a gente orienta é que não chegue nessa parte, que não É, queira nem saber o valor. é Que, verdade, que, porque a multa é só uma das etapas, né? exatamente. Então, a multa é o seu menor dos problemas, porque fechar o Exatamente. estabelecimento é pior. É pior, com certeza é pior. E provavelmente a multa é mais cara do que adequar o sistema, né?
Então, assim, vale mais adequar o sistema para não ter esse tipo de problema. Ah, bom, então a gente já tem uma base. Então quer dizer, provavelmente a multa tem um valor maior do que o valor de adequar um Adequar o sistema. sistema. É, faz sentido, né? Senão. Então, pergunta aqui da Ana Santos. Mas de acordo com a norma, as edificações com sistemas antigos têm até um ano, correto? Para se adequar, que eu acredito. É, eu entendi dessa forma, né? Sim, tem sim. Então, Mesmo. a gente pensou nessa situação de quem já tem o sistema, como tratá-los. A gente não poderia apenas falar daqui, a partir de hoje, tem todo mundo tá em condições. Não, a gente tem que tratá-los iguais de maneira diferente, né? Então, sim, existe esse prazo de um ano. Aham. É que ela finalizou aqui, mesmo a fiscalização tendo começado, eu acho que eu entendi o ponto. É que eu tinha falado que já tinha coisa acontecendo, né? Então eu acredito que aquilo ali era para um sistema novo, tá? Sim, Então, os antigos vai ter um prazo para adequação, mas exatamente. o novo tem que se adequar, já entrar adequado. Então eu acredito que Uhum. aquele caso que eu citei lá, eu tenho certeza que foi um caso novo, né? Exatamente. Nesses casos onde a fiscalização ocorre antes do prazo de um ano, haverá mesmo assim este prazo para adequação? Aí eu acho que não. Vamos lá. Como é que é? Vou repetir a pergunta para o capitão responder, a pergunta do João Felipe. Nesses casos onde a fiscalização ocorre antes do prazo de um ano, haverá mesmo assim este mesmo prazo para adequação, correto? Sim, o prazo ele existe, é de um ano para sistemas existentes. Então, vamos supor que em junho do ano que vem ele tenha que solicitar o certificado de conformidade. Em junho do ano que vem, ele ainda está nesse prazo de adequação. Só que em novembro do ano que vem, mesmo com o certificado válido, ele já tem que estar adequado à NT 44. 14 de novembro de 2024. Perfeito, foi isso também que eu entendi, João. É, o caso que aconteceu, pediu adequação, olha, não tem rap shutdown, você tem que se adequar. Eu acredito que esse caso foi um caso que foi uma instalação nova, tá? E aí foi dado um prazo para se adequar, que o capitão falou até 30 dias. Numa existente, e aí você tem um ano para se adequar. E eu acredito que não está tendo nem essa fiscalização ainda para adequação, porque tem um prazo de um ano. Então não adianta fiscalizar os já existentes para você chegar lá, ter todo um trabalho e dizer, não, mas você tem um prazo de um ano. Daqui a um ano ele vai ter que renovar o certificado, e aí sim ele já vai saber que ele teve esse um ano para se adequar, né? E aí eu acredito que os esforços de fiscalização, ao invés de serem direcionados a toda e qualquer edificação, ele vai estar direcionado para os novos, né? Então a fiscalização está direcionada realmente para os novos. Então, acho que é isso mesmo. Uhum. Bom dia, João e Capitão Anderson. Sobre essa adequação do Rapid Shutdown, vocês já possuem ou pretendem homologar fabricantes para terem nas instalações ou o integrador que decide? É, eu acredito que essa pergunta está mais voltada para a gente, né? Que somos importadores e distribuidores de equipamentos. Pergunta do André. André, primeiro ponto é que a gente vai, como sempre faz, né, a gente vai ajudar o instalador a cumprir as normas, seja norma técnica do Corpo de Bombeiros, norma técnica da ABNT, tá? Então, por exemplo, vou citar como exemplo, todos os conectores têm que ser do mesmo tipo e fabricante. A gente trabalha com os equipamentos que têm o conector do tipo MC4 da Staubli. A gente deixa disponível lá na nossa plataforma de venda também conectores avulsos. Eu precisei comprar conector. A Ecore não vai vender conector? Vai vender. Se você precisa adequar isso, a gente vende, né? A FCI, que é o caso novo agora. A Ecore vai passar a vender a FCI para ajudar os instaladores que instalaram equipamentos que não têm a FCI para poder atender a norma? A gente vai vender sim, tá? Então, isso é um ponto. Mesmo que
a gente já tenha feito, por exemplo, é, vendido equipamentos que ou não precisam do FCI por trabalharem com tensão de segurança, ou que não trabalham com tensão de segurança, mas, para quem se lembra, né, os equipamentos que a gente vende têm o FCI já integrado no inversor. Para esses casos, você não precisaria colocar mais. Mas vai ter também os casos que o inversor ele não tem o FCI. Como é que eu vou encontrar? Vai ter no mercado, é lógico, no mercado especializado, mas a gente também vai ajudar, vai vender esses dispositivos, tá? Podem ficar tranquilos que o que precisar de incluir coisas novas que a gente não vendia antes, vamos vender. Mas esses dispositivos você encontra no mercado, tá? Pesquisando no Google, vocês encontram. Você não vai encontrar hoje em qualquer loja de elétrica, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Até porque o FCI, por exemplo, ele vai ser obrigatório na 16.690, que está em revisão. Isso não tem mais volta, tá? Já é um ponto pacífico. A NBR 5410, que já até passou pela consulta pública, para quem viu ela lá, ela tem lá que pede o FCI em corrente alternada. Então, a gente vai ver até um movimento nos distribuidores de equipamentos elétricos, vão começar a colocar esses dispositivos para vender, porque não é só Corpo de Bombeiros que está exigindo. Norma técnica, a BNT-NBR 5410, que já vai entrar em vigor no ano que vem, né, com essa atualização. A 16.690 revisada provavelmente também vai entrar no ano que vem, não sei em que mês, mas vai pedir também. Então, isso é só uma questão de tempo, tá? Vamos lá para a próxima. Em caso de incêndio em residência unifamiliar, o seguro residencial exige laudo dos bombeiros? Eu não sei se é uma pergunta. Essa norma será exigida? Então, eu vou colocar o meu ponto aqui. O capitão já está balançando a cabeça dizendo que não. Eu entendo que não, né? Porque seguro residencial, do pouco que eu entendo de seguro, tá? Mas como cliente de seguro residencial, lá, não como alguém que já trabalhou. Eles vão pedir que você siga as normas. No residencial, residência unifamiliar, não tem por que uma seguradora exigir que você cumpra algo que não é obrigatório. Mas ela vai te pedir, por exemplo, se na 5410 já tiver em vigor e você instalou um sistema fotovoltaico lá, está segurado, ele vai te pedir que você cumpra as normas. Então, mas é lógico, depende, é caso a caso. Estamos falando de uma 5410 que ainda está em revisão, ainda vai ser publicada, tá? Mas algo hoje, nesse momento, não é algo obrigatório para residência unifamiliar, o seguro não vai cobrar, tá? O seguro vai cobrar que você cumpra as normas vigentes, tá? É isso, capitão Anderson? Sim, sim. Assim, cada seguro tem a sua política, né? Se ele quiser cobrar, ele tem que deixar isso claro. Mais uma vez, residência unifamiliar não é escopo, de atuação da corporação, via de regra. Ou seja, não precisa de certificado de conformidade. Então, eu entendo que o seguro não deve cobrar essa norma. Eu entendo, de residenciais unifamiliares. Só que eu sei que seguros de edificações maiores, né? Eles cobram, eles só aceitam pagar o seguro se a edificação possuir o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, edificações maiores, né? Eles amarram, né? Alguns seguros, eu também não sei quais, né? Mas, Aham. enfim, ele deve comunicar que deve atender às normas. Por a pergunta se tratar de edificação unifamiliar, eu acho que não. Eu acho que o É, seguro não vai fazer isso. eu também entendo isso e respondi exatamente porque a pergunta foi feita para residência unifamiliar. Então, eu entendo que não. Mas só para complementar, como o capitão falou que cada seguro tem a sua política, tem que ver também as cláusulas, né? Por exemplo, eu sei que lá fora eu já vi situações que o pessoal falou assim, tem seguro.
que se você utilizar uma tecnologia mais segura, o seguro é mais barato. Então, quanto mais seguro for o teu sistema fotovoltaico, o seguro da tua edificação vai ser mais barato. Aqui no Brasil, eu cheguei a perguntar para algumas seguradoras: ô, pessoal, vocês não vão cobrar valores diferentes, né? O seguro para uma residência que tem fotovoltaico tem um valor, mas não diferencia se é um negócio mais perigoso ou é um negócio mais seguro, ele não diferenciava valores. Seria bom se fosse diferenciado. Ó, quem tem um sistema mais seguro instalado, pagar um seguro mais barato, mas até o momento nada disso, tá? É o mesmo valor, independentemente da tecnologia aplicada no sistema fotovoltaico. Mas quem sabe isso não muda, né? E também, ainda falando das cláusulas, nada impede que, por exemplo, tem uma cláusula lá no, no, uma cláusula no contrato de seguro, na apólice de seguro, o sistema só fazemos seguro para sistemas que têm o Rapid Shutdown. Enfim, eles têm essa liberdade, né? Inclusive, se a seguradora não quiser é, fazer um seguro para você, ela pode se negar. Não, isso aqui o risco é muito grande, eu não vou fazer um seguro para ti. E aí você vai ter que ir atrás de uma outra seguradora. Enfim, tem coisas que ela não pode te cobrar, se não for já norma, mas tem coisas que ela pode te cobrar na cláusula. E é lógico, isso vai de negociação para negociação, né? Então, risco de seguro de engenharia, por exemplo, vai ter serviços de engenharia que vai ter seguradora que não vai querer fazer, né? Por causa do risco ser muito elevado. E aí vai de caso a caso. Eu sei disso porque eu já tive que contratar seguro de obra e era uma negociação meio complicada, né? Não seguro padrão. Você tem que negociar cláusula por cláusula. Ah, bom dia, pergunta da Suzane. Bom dia, o Corpo de Bombeiros está fazendo algum trabalho junto ao CREA a fim de unir forças para fiscalizar o cumprimento dessa norma? Não, ainda não. Não temos nada programado nesse sentido, porque é uma norma da corporação que a corporação está fiscalizando, né? Então, ainda não vimos da necessidade dessa atuação ainda em conjunto. Mas pode Uhum. ser que no futuro a gente faça essa atuação, mas ainda não. Aham. Também penso assim. Essa semana teve uma reunião no CREA de São Paulo que o pessoal lá estava querendo fazer uma cartilha para fiscalização, né? Na verdade, eles estavam colhendo contribuições da sociedade, das empresas, tudo, para que eles pudessem fazer uma cartilha adequada para que o próprio CREA fizesse fiscalizações. E aí ficou mais naquela questão da responsabilidade técnica. Olha, tem que ter um responsável técnico? Tem que ter. E aí vamos cobrar as ARTs, os responsáveis técnicos de cada atividade. Então, inclusive para instalações já executadas, tá? Então, acho que a princípio o trabalho do CREA é esse, né? Cobrar o responsável técnico. Ó, quem que é o responsável técnico disso daqui? Está Uhum. cumprindo as normas? Sim ou não? E aí fazer a fiscalização. E fora, além disso, tem as denúncias, né? Se vocês, qualquer pessoa da sociedade, se vir alguma coisa irregular, pode denunciar para o CREA, para o bombeiro, dependendo do que você achar que é irregular. Eu falo isso porque uma vez eu cheguei a ver uma instalação de um inversor fotovoltaico instalado numa área de recreação de uma churrascaria, né? Playground, cadeirinha, aquelas, aquelas cadeirinhas, mesinha de plástico colorido e tal, um inversor bem em cima, assim, na altura da cadeira, da altura de uma criança. Então, pô, mas peraí. E aí eu entrei em contato com um corpo de bombeiros de Brasília na época, a gente não tinha iniciado conversas com o corpo de bombeiros de Goiás. Eu mandei a foto, ó, pessoal, vocês conseguem entrar em contato com o corpo de bombeiros desse estado aqui e fazer alguma coisa? O pessoal entrou em contato e o corpo de bombeiros foi lá.
né? Aquilo ali era uma bomba relógio, que poderia eletrocutar uma criança a qualquer momento, né? Então, a gente, como sociedade, também tem é, essa possibilidade, né, de assumir certas responsabilidades. Qual o motivo da criação da norma? Tem indicadores de números de incêndio provocados por sistemas fotovoltaicos em Goiás? Eu vou responder um pouco, né? É uma pergunta do Leandro diretamente para o capitão, mas eu vou responder também um pouco sobre isso. Qual é o motivo da criação da norma, né? Por que que colocaram? Porque precisava, né? A gente, acompanhando o mercado, viu que tinha pessoas morrendo eletrocutadas por conta da falta dessa segurança. A gente viu que tem um movimento já bem antigo em outros mercados na mesma direção, né, de pedir esses itens adicionais de segurança. Falando de Rapid Shutdown, qual era o problema? Eu não consigo desligar o sol eu não consigo desligar a energia do fotovoltaico, né? 600, 800 volts em cima do telhado de uma casa, e enquanto o sol estiver brilhando, é aquilo e nada mais, né? Então, eu não consigo desligar o sol. Como é que eu faço? Na hora de atender uma emergência, eu vou jogar água num negócio para apagar incêndio, num negócio que tem 600 volts em corrente contínua, e estamos falando, aí eu entendo. E o leigo, pai de família, a dona de casa lá, que não sabe disso, que acha que desligando o disjuntor tá tudo resolvido. A gente já viu vídeos, né? Já tive outras oportunidades, passei vídeo para o pessoal, tá no YouTube, de um sistema pegando fogo e arco elétrico lá incendiando, e tinha gente dizendo assim, não, tem que desligar geral. Só que se a pessoa fosse lá e desligar a geral, ali onde estava acontecendo o arco, pegando fogo, ia estar energizado do mesmo jeito. E aí a pessoa achando que estava com segurança, ela poderia morrer. Assim como já teve casos de óbitos, tá? Em vários estados, tá? Então, a motivação é segurança, é salvar vidas, né? E aí eu deixo a mesma pergunta, né? Qual o motivo da criação da norma e se tem indicadores de números de incêndio provocado por sistemas fotovoltaicos em Goiás? Deixo essas perguntas para o capitão. Eu acho que você já respondeu a pergunta, ô João, essa primeira parte dela, pelo menos, né? Sim, a motivação é aumentar a segurança, a nossa função é essa, né? Todo o sistema de segurança contra incêndio e pânico em Goiás, né? E no Brasil também, ele tem essa função de tentar minimizar, né? Os riscos aos quais estão expostos as pessoas que frequentam as edificações, né? Como você bem colocou aí na churrascaria lá, né? Então, a corporação, ela tem essa função e tecnologias vão surgindo, né? Tecnologias vão surgindo. Então, a gente tem que acompanhar essas tecnologias que expõem o usuário da edificação a algum tipo de risco. Nós não podemos fechar os olhos e imaginar que, né, nada vai acontecer. Então, essa é a motivação da criação. Quanto às estatísticas, nós temos sim, eu não consigo acessar agora, porque eu estou utilizando o meu celular, eu precisaria dele para fazer o login no nosso sistema de ocorrências. Mas nós temos um número expressivo de incêndios envolvendo sistemas fotovoltaicos. Essa foi uma demanda, a criação dessa norma foi uma demanda tanto externa quanto interna da corporação. Então, é importante falar que os nossos bombeiros estavam precisando, né, de algo que desse uma segurança para eles trabalharem nesse tipo de incêndio, porque sim, eles estão atuando, né, nesse tipo de incêndio envolvendo esses sistemas fotovoltaicos. Então, mais uma vez, eu não tenho esses números a pronto emprego para te passar agora, mas eu posso te garantir que são números expressivos e que não devem, não poderiam ser negligenciados. Perfeito. A gente já está chegando aqui no final, tá? Mas tem uma última pergunta que eu acho que tem que ser feita, né? Caso alguém, pergunta da Suzane Franco, caso alguém identifique a existência de algum sistema que ofereça risco à sociedade, existe algum canal de comunicação para alertar o Corpo de Bombeiros?
Sim, o canal oficial para denúncia é o site do Corpo de Bombeiros, tá? Agora, caso seja uma coisa que ofereça risco iminente, né, não só com sistemas fotovoltaicos, como qualquer outro tipo de sistema, que esteja expondo a risco, a perigo, a vida de alguém, ela pode ligar direto no 193, que uma equipe vai lá Perfeito, averiguar. perfeito. E, capitão, é, essa foi a última pergunta, pessoal. Eu sei que provavelmente tem várias outras perguntas aqui, né? Tem mais 39 mensagens aqui que eu ainda não li, mas para a gente não estender muito a live, a gente vai ficar em uma horazinha de live, tá? Mas antes de finalizar, né, eu tenho uma informação bem importante até para reforçar, né, o que o Corpo de Bombeiros fez, se que está alinhado com outros entendimentos, né? Ó, acho que foi semana passada, dia 10, saiu uma nova portaria do Inmetro, portaria número 515, e lá, a portaria 140, que foi publicada em março de 2022, ela não obrigava o FCI, né? E ela não falava nada de rap shutdown. O CONAS, que já foi citado aqui, né, a Liga do Corpo de Bombeiros, ele emitiu um ofício direcionado a várias entidades do setor responsável, né, a ABNT, ANEEL, o Inmetro, enfim, várias entidades. E aí teve uma audiência pública no Ministério de Minas e Energia, onde todas essas entidades, inclusive a academia, né, a faculdades, todo mundo foi convidado a expor e o Inmetro foi cobrado dessas questões de segurança, né? E como resultado disso, semana passada o Inmetro publicou a portaria 515, obrigando a FCI para sistemas com tensão superior a 120 volts em corrente contínua, e até 120 volts tem que fazer um teste para saber se precisa ou não precisa ter o FCI, né? Se abrir a arco é porque precisa, então teria que ter FCI. Se não, não precisa. Isso da parte de FCI, que antes não era obrigatório, agora passou a ser obrigatório para sistemas acima de 120 volts. Rapid Shutdown, tá lá, expressamente, fortemente recomendado a utilização de sistemas, equipamentos, função de desligamento rápido. Então, o próprio Inmetro, ele já assumiu que realmente precisava dessas questões de segurança, né? E pouco tempo depois ela atualizou a portaria 140. Para vocês terem uma ideia, antes da portaria 140 era a portaria 04 de 2011. Então, de 2011 para 2022 foram 11 anos para atualizar uma norma. E quando a gente fala de segurança, menos de um ano depois ela foi atualizada novamente, tá? Porque era uma questão séria. Então, está alinhado com o que o Corpo de Bombeiros está fazendo. O Inmetro já reconhece essa necessidade, a ABNT já reconhece essa necessidade, tá? Vai ter o CB 024, o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, ele está cuidando disso daí também, tá? Rapid Shutdown vai ser obrigatório via normas técnicas brasileiras. O FCI já vai ser obrigatório não só em uma, não só em duas, tá? Mas só de conhecimento, a 5410 vai obrigar, 16690 vai obrigar, e essa do CB 024 também vai obrigar. Então, é assim, dá para perceber que esse movimento ele está acontecendo e graças ao Corpo de Bombeiros, né, através da Liga Bom, que foi quem deu o pontapé inicial. Opa, peraí, pessoal, tem esse risco aqui, vocês não vão fazer nada? E aí, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais publicou a sua norma, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, de Goiás, tá? E com um pouquinho de atraso, mas antes tarde do que nunca, as instituições responsáveis estão também assumindo suas responsabilidades. O Inmetro me pegou de surpresa, tá? O Inmetro está de parabéns. Semana passada atualizou a portaria e na ABNT também os trabalhos estão acontecendo. Então, acho que é isso, capitão. Eu só tenho a agradecer demais a presença, os esclarecimentos. Tirou dúvida do pessoal, tirou dúvida minha também, né? E fique à vontade
para considerações finais, a sua despedida. Sim, sim, muito obrigado, viu, João, pelo espaço, né, pelo apoio desde o início desses trabalhos aí. E, como sempre, a corporação está à disposição, tá? Tanto na minha pessoa, quanto no comando de atividades técnicas, quanto no Corpo de Bombeiros de uma maneira geral, né? Então, qualquer dúvida, qualquer orientação que for necessária, pode entrar em contato com a gente aí, pelos canais oficiais da corporação. Lá no site tem a área de contato, então, que a gente tenta solucionar o mais rápido possível aí. Mais uma vez, muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima.